Isaías, capítulo 52, os versículos 13, 14 e 15, e no capítulo 53, o versículo 12. Glória a Deus. Podemos ler? Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Palavra de Deus. Senhor, abrimos a palavra, lemos os versículos, mas é o Senhor quem tem a palavra de vida eterna. E nós imploramos dos céus as palavras que nós precisamos ouvir nesta noite da parte do Senhor. Que seja o Senhor, nada mais, nada menos que o centro da tua vontade e as palavras que vêm do Senhor. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tomem assento, por favor. Glória a Deus. Quero ministrar nesta noite, o Senhor nos dando palavras sobre o tema Calvário, o plano de vitória completa. Qual que é o tema? Você pode alcançar vitórias na sua vida em muitas áreas. Pode se tornar um homem poderoso na terra por ter adquirido riquezas. Uma mulher poderosa na terra por ter adquirido riquezas. Você pode alcançar a vitória da fama e ser famoso. O mundo inteiro saber quem é você, não é? Michael Jackson, quando você fala o nome, o mundo inteiro sabe quem é Michael Jackson. Neymar, Messi, o mundo inteiro sabe. Muitas pessoas famosas alcançaram vitórias na fama, vitória no dinheiro, vitória em muitas áreas. Mas nenhuma destas pessoas jamais poderá ter vitória completa se não passar pelo Calvário. Nenhum de nós. Podemos ser chamados de cristãos, de crentes, podemos ter título de pastor, de evangelista, de presbítero, diácono, auxiliar, diaconisa, missionária, pastora, outros nomes de outras denominações, bispos, né, apóstolos, reverendos. Podemos ter nomes, podemos ser conhecidos por dons, mas se não passarmos pelo Calvário, não teremos a vitória completa. É necessário passar pelo Calvário. A maior mensagem é a mensagem do Calvário, a mensagem da cruz. A mensagem que retrata, que revela, que fala, que conta a história do verdadeiro e único Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Ter Jesus não é anunciar que eu tenho. Já viu aqueles menininhos, quando começa a pensar o que não deve, infelizmente pais apoiam, eles dizem, a fulana de tal é minha namorada, mas ela não sabe, né? E às vezes ela fala brincando tal, e eu não sou favorável a esse tipo de brincadeira, porque cada coisa é no seu tempo, senão você incentiva
o que não deve. Mas é mais ou menos isso. Tem gente na igreja que diz que é de Deus, mas não passou pelo Calvário. Diz que é noiva de Cristo, mas não passou pelo Calvário. É muito sério, porque quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão afunilar. Daqui para frente, meus irmãos, quanto mais anos passarem sem a volta de Jesus, mais dificuldades encontraremos em ser igreja verdadeira. Muitas pessoas estão se dizendo igrejas, mas quando você entra, está totalmente desfigurado o local de igreja. Escute, igreja jamais foi para os homens. A igreja é de Deus e ela é para Deus. Louvores jamais deve ser para os homens, é louvor para Deus. Ainda que você conte algo, fale algo no louvor, que levante uma pessoa, no final, esta pessoa tem que saber que ela foi levantada para Cristo através daquele louvor. A igreja não é para os homens, desse ponto de vista, ela é para os homens para salvá-los, mas a igreja, você está sentado num lugar, e esse lugar aqui está reunido em culto para Deus. Mas as coisas vão afunilando de tal maneira que nós passamos a ser fiscais dos outros. Nós passamos a condenar os erros dos outros, e por isso nós saímos das igrejas. Está entendendo a palavra? Começa a apontar, começa a falar, e daqui um pouco ninguém presta. E eu te digo que nas igrejas sempre você vai encontrar no mínimo 3 grupos. O grupo dos que estão convertidos, nascidos de novo, e é bom demais lidar com esse grupo. São servos. Não, pastor, não há problema, pode falar o que o senhor quiser, eu estou aqui para obedecer, estou aqui para ser servo. Não, eu quero que o senhor cobre de mim. Não, eu quero que o senhor, eu quero, a pessoa é servo. Você fica até constrangido de falar alguma coisa. Não, o que o senhor falar eu vou fazer. Eu falo, meu Deus, eu tenho que pensar 2 vezes aqui. São pessoas nascidas de novo. Elas vêm para a igreja, elas brigam para estar na igreja. As pessoas nascidas de novo, elas vêm enfermas e Deus cura dentro da igreja. Elas querem Deus, elas têm um propósito. E todas elas atribuem para, quer dizer, aconteceu algum problema, está querendo me roubar da igreja, está querendo me roubar do culto, isso é o diabo. Ainda que seja natural, elas atribuem ao diabo, por quê? Porque elas são de Deus, elas são de Deus. Essas pessoas nascidas de novo são as pessoas mais fáceis de lidar. Mas tem um outro grupo, que é o grupo daqueles que estão no processo de nascer de novo. Então essas pessoas ainda não têm domínio, ainda não têm controle, ainda mentem às vezes. Essas pessoas ainda causam confusão. Essas pessoas às vezes vai dar um murro no outro, e o outro fala, paz do Senhor, e fala, você é crente. Elas estão no meio do caminho, e estas pessoas são fáceis de cair, porque elas se colocam sensíveis demais. Essas pessoas, irmãos, muitas vezes, elas começam a ver a igreja como que algo somente dos homens, e não completa a obra do nascer de novo. A igreja nunca foi dos homens. Pastor, olha para a igreja de Corinto, tinha todos os dons, mas era uma igreja rebelde, divisão, pessoas levantavam na justiça contra o outro, o filho do pai deitava com a mulher do pai, madrasta. Havia um punhado de coisa errada aqui nessa igreja, e Paulo, Deus através de Paulo, não manda fechar a igreja, Ele manda curar a igreja, Ele manda os irmãos consertarem, Ele manda os irmãos deixarem de grupo, Ele manda os irmãos tratar suas próprias causas e curar aquela igreja, porque a igreja não é do pastor, a igreja não é dos homens, a igreja nunca foi, a igreja é do Senhor. Mas as pessoas param de ir na igreja atribuindo coisas e coisas, e falando coisas e coisas, e param de ir para a igreja, e acham que tem a razão, só que vão esfriando, vão perdendo a graça, vão voltando a vida para o pecado, e não percebem. Mas tem pessoas nesse grupo do meio,
que está cada dia se dedicando, procurando entender melhor o que é servir a Deus, procurando se mergulhar no Espírito Santo, ser servo de Deus e fazer a diferença na terra para glorificar o Senhor. Essas pessoas vão chegar a serem nascidas de novo. Essas pessoas que estão caminhando para nascer de novo, se Jesus voltar hoje, elas sobem, porque estão no processo. Agora tem um terceiro grupo que é terrível, é o grupo daqueles que não querem saber de Deus, mas não sai da igreja e está no meio da igreja. É aquele grupo dos que estão só para apontar o dedo. A mensagem está sendo pregada, a pessoa briga com a mensagem e ainda fala com o irmão de lado. Isso aí não pode ser verdade, não é assim. Está na igreja, mas o celular está ligado toda hora no Facebook. Aqui a gente liga porque está transmitindo e nós estamos falando com os irmãos que ali estão. Mas as pessoas sentam, está no WhatsApp, está no Facebook, não entra no culto de jeito nenhum. E se o pastor chamar a atenção, acha ruim. São 3 grupos. Mas Jesus não manda fechar a igreja. Jesus manda continuar com a igreja. Porque os que querem ser salvos vão ser salvos. Os que vão lutar pela fé vão alcançar a fé. E enfim, estes todos, se quiserem salvação, têm que passar pelo Calvário. Tem que ter um encontro com Jesus da cruz. Muitas pessoas, missionária Rosa Dias, muitas pessoas tiveram um encontro com a igreja, templo, com o sistema, mas não tiveram um encontro com Cristo no Calvário, o Cristo da cruz. É interessante observar que Pedro falou com Jesus: contigo eu vou até a morte, Lucas 22, não foi? Contigo eu vou até a morte. Não vou negar o Senhor, não, jamais vou fazer um negócio desse. Simão Pedro, quando Jesus estava carregando a cruz, Simão Pedro não estava lá. E aí Deus rumou o Simão Cirineu para ajudar Jesus, para fazer aquilo que o primeiro Simão não fez, o segundo Simão, levantado por Deus, fez, e foi com Jesus. O que quer dizer isso, pastor? Muitas coisas que você está deixando de fazer, Deus tem outro Simão. Deus tem outro Simão. Deus tem outras pessoas. Não negligencie o plano do Calvário em favor da sua vida. Escute, o plano do Calvário foi para cada um de nós, mas ele só vai fazer efeito na vida dos que se voltam inteiramente para Deus. Não primeiro a igreja, primeiro o Deus da igreja, o Salvador da igreja, o Senhor que morreu por ela. A obra do Calvário custou caro para o Senhor. Quando nós lemos os 3 versículos de Isaías 52, nós vemos uma pessoa desfigurada na cruz. Ele estava irreconhecível na cruz. Tamanha tortura, tamanho sofrimento. E quem estava ali não era o João Manuel, não era o Antônio da Silva, era o Filho de Deus. Não fizemos dele caso algum. E quando nós falamos, não fizemos dele caso algum, esse termo é bem usado por Isaías, porque Isaías está se incluindo. Ele não diz, eles não fizeram, vocês estão aqui, a mente está aqui? A mente está aqui, o pessoal do altar está aqui? Quando Isaías diz, não fizemos dele, ele está se incluindo, e a coisa ia acontecer 700 anos depois. Por quê? Porque ele veio para uma humanidade que não faria caso dele. Os sacerdotes não fizeram caso dele. Os romanos não fizeram caso dele. Muitas pessoas que foram curadas não fizeram caso dele. Pessoas que estiveram com ele, viram a glória dele, não fizeram caso dele. Ele estava na cruz, tendo sido esbofeteado, tendo sido chicoteado, a carne dele, os ossos dele estavam expostos, por causa do chicote chamado flagelo. Os da guarda pretoriana, um a um, os mais exagerados dizem que tinha de 500 a 600 guardas pretorianos para torturar Jesus, e faziam filas para isso.
As costelas, os ossos apareciam porque o chicote batia e quando era puxado, a carne saía. Quem estava lá era o Filho de Deus. Quem estava lá era o inocente, era o puro, era aquele que não pecou. Era o Filho de Deus. Aquele lugar era para Barrabás, mas o povo disse: solte Barrabás. Aquele lugar era para mim, mas ele disse: não deixe ele sofrer assim, eu vou para o lugar dele morrer naquela cruz. Então, quando Jesus estava ali naquela cruz, e Lucas chama de um espetáculo, aquele espetáculo estava acontecendo ali, porque ele estava executando o plano mais perfeito de toda a terra, o plano mais perfeito de todas as épocas, o plano mais perfeito de qualquer mente, era o plano da salvação, era o plano da redenção, era o plano do resgate. Ele estava na cruz, o preço seria pago, eu vim para dar a minha vida para resgate de muitos. O plano é perfeito, mas é necessário aceitar o Deus do Calvário, é necessário passar pelo trilho deste Deus do Calvário, é necessário receber a palavra do Deus do Calvário, é necessário mergulhar na oferta do Deus do Calvário, é necessário buscar ser cheio do Espírito Santo, é necessário mudar de sociedade, sair da sociedade mundana e entrar na sociedade santa, sair da sociedade que está envolvida com pecado e entrar na sociedade que está envolvida com o santo. O Deus do Calvário estava naquele Calvário, comprando, pagando o maior de todos os preços, para nos oferecer o maior de todos os planos. Pobre miserável daquele que rejeita este plano, porque este plano é perfeito. Este plano é perfeito. Quando Jesus vertia o seu sangue naquela cruz, ele estava comprando homens. O plano era perfeito. Apocalipse 5:9, com seu sangue comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele estava lá vertendo o seu sangue para comprar você. Agora, sabe aquela pessoa que tem moedas de ouro no bolso, que são caríssimas, valiosíssimas, e chega para comprar um picolé e pergunta se dá para pagar? Jesus é tão puro e tão cheio de amor, que ele dá uma moeda de ouro para quem não valia uma de bronze, para quem nós não valíamos nada. Deixa eu te falar uma coisa, você não vale nada, eu não valho nada, mas ele pôs preço em nós. A nossa natureza não vale. Deixa ele tirar a graça de nós, para você ver se nós não vamos virar um animal irracional, sair pecando, fazendo coisa por aí. Mas ele pagou um alto preço. O plano é perfeito. Eu vou comprar essa pessoa, mas ela não só será comprada, ela será lavada, ela será limpa, ela será mudada, ela será transformada, ela vai nascer de novo. O plano perfeito, o plano mais maravilhoso de toda a terra foi em seu favor. Eu costumo dizer, em algumas ocasiões, que é melhor pensar o Calvário individualmente. Ele morreu no meu lugar. Ele me amou. Ele olhou para mim e tomou sobre si os meus pecados. 2022, ninguém vencerá esse ano se não passar pelo Calvário. (2022) leve Deus a sério.
Deus não quer pregadores, pastores, evangelistas, presbíteros para terem fama, para terem posições, para terem likes. Não, Deus quer pessoas para serem servos. E os servos Ele vai levantar como pastor, como evangelista, como presbítero, como diácono, como diaconisa, como missionária, como pastora, como servo e serva. Nós seremos usados nas mãos do Senhor. Não, Deus não quer o seu trabalho. Ele quer primeiro a sua obediência. Não, eu vou ganhar almas. Não, eu vou socorrer vidas. Não, eu vou... Deus não quer isso primeiro, Ele quer a sua obediência. Está entendendo ou não? Ô Samuel, eu fiz tudo que Deus mandou. Uai, e essa vaca que eu estou ouvindo? Esse mugido de vaca. É que o povo queria o gado, e realmente a gente não fez tudo, porque tem umas vacas ali, tem uns reis ali, tem uns negócios ali. Ô Saul, você acha que Deus tem prazer nesses bois que você quer oferecer em sacrifício? Ou em que você obedeça a palavra dele? Deus não quer presbítero, não. Deus não quer evangelista, não. Deus não quer pastor, não. Deus quer pessoas que obedeçam a palavra dele. Deus não quer crente, não. Deus não quer crente. Deus não quer que você fique aí sentado aí brincando de ser crente, não. Deus quer pessoas que obedeçam a palavra dele. Vai vir muita batalha em 2022, mas os que obedecem a palavra permanecerão para sempre. Para sempre. Chega de escândalos. Muitos estão escandalizando a família, dizendo-se crente, mentem, traem, brigam, xingam. Chega! É hora de gente lavada no sangue de Jesus. O plano do Calvário é perfeito. O plano inclui nos fazer pessoas novas. Pena que para muitos essa palavra não vale muita coisa, porque eles não estão interessados em fazerem para a glória de Deus, eles não estão interessados em Jesus Cristo, mas o plano do Calvário continua perfeito, e aqueles que de fato receberem a Jesus Cristo, Ele vai repartir com eles o despojo do Calvário. Aqueles que realmente entregarem as suas vidas para Jesus e resolverem entrar esse ano com fidelidade na presença dele, Ele vai batizar no Espírito Santo, Ele vai dar graça para vencer, Ele vai dar força para vencer, Ele vai mandar provisões do céu. Passaremos pelo estreito, mas o estreito nos levará ao lugar da bênção, porque a vitória é completa. Se passar pelo Calvário é completa. É por isso, aleluia, que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: se Deus não poupou o seu filho, mas antes o entregou por amor de nós. Ou seja, se o Calvário aconteceu, e se quem estava lá era o Filho de Deus, porventura Deus, o Pai, não nos dará com Ele todas as coisas? Está escutando? Não dá glória por quê? Porque você não está nele? Porventura não nos dará com Ele todas as coisas? Nós não prestamos atenção. Por causa dele, por causa do plano no Calvário, por causa de tudo que foi operado por nós, e porque Ele ressuscitou o terceiro dia, com Ele nós teremos todas as coisas. Aí eu faço perguntas. Por que é que tendo tudo nós não temos nada? Nós, filhos, servos, feitos tais
por causa da palavra e do sacrifício de Jesus, não era para sermos todos cheios do Espírito Santo? E digo com ousadia, não era para todos nós sermos prósperos? Eu não estou aqui tratando de doutrina de prosperidade, que nós não tratamos isso, nós não cremos em doutrina de prosperidade, nós cremos na bênção da prosperidade, Deus escolhe a forma que Ele quer fazer, é assim que nós cremos. Agora, mas se Ele abençoasse e prosperasse todos nós, não dá para fazer muito mais obras lá na Europa? Não dava para já ter o prédio da igreja e comprado um punhado de coisa para fazer igreja, para fazer escola, para fazer um punhado de coisa, que eu tenho isso tudo no coração. Falta em nós uma entrega verdadeira. Falta em nós um compromisso sincero. Falta em nós ser de Deus de verdade. A gente chega, senta no banco e fica disfarçando que é crente. E Deus sabe do pecado. É hora de assumir o plano do Calvário. É hora de se lavar no sangue de Jesus. É hora de odiar o pecado. É hora de odiar a vida mundana. É hora de odiar a mentira. É hora de odiar aquilo que está errado. É hora de amar a virtude do Altíssimo. É hora de amar a honestidade de Deus. É hora de amar ser imitador do Senhor. É hora de parar com as desculpas. É hora de se encher do avivamento que o Senhor tem para este tempo. O Calvário é um plano de vitória completa. Não era para você estar vazio, sentado nesse banco. Era para estar cheio. O Calvário é um plano de vitória completa. Não era para ser escravo de pecado. Era para ser tomado pela santidade de Deus. Não era para estarmos enfrentando o que estamos enfrentando. Porque a igreja verdadeira estará na terra de goze. A terra guardada por Deus. 2022 aos pés da cruz. Sabe que nós temos uma guerra dentro de nós, e muitas vezes a carne vence, porque nós falamos isso no estudo, porque está sendo mais alimentada. Eu quero que você e eu decidamos nesta noite dar a chave do controle para aquele que no Calvário nos comprou. Quem quer fazer isso? Vou perguntar novamente, você que não levantou a mão vai ter a oportunidade de levantar ou não. Quem quer fazer isso? Entregar a chave. Aí eu vou fazer perguntas. É verdade? É verdade ou você está mentindo? Então, domingo de manhã na escola bíblica você vai estar na igreja? Então, quando nós tivermos as orações restauradas nas segundas, quartas e sextas, você vai estar? Então, você vai levantar a sua vida de oração e jejum? Você vai aumentar a sua vida de leitura na palavra? Você agora vai se preparar primeiro para o céu, depois para as demais coisas? Porque quando Deus toma a chave, nós entregamos para Ele, quem dirige é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é fã dessa palavra. Jesus deixou bem claro que Ele veio para nos convencer da verdade. Ele trabalha conosco a verdade. Ele veio para nós vivermos de tal maneira que a nossa vida glorifique o Senhor Jesus. Jesus deixou bem claro, Ele glorificará a mim. Você vai entregar a chave? Ainda vai entregar a chave? Aleluia! Então você não vai xingar mais. Você não vai ver mais aqueles filmes de prostituição, aquelas cenas.
Você não vai entrar mais na internet e dizer que é adulto o bastante para ver o que Deus disse que não era para colocar coisas más diante dos nossos olhos. E que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Se o olho for treva, o corpo será treva, e que densa treva será. Nós vamos mudar o nosso hábito, arabaço que mandaia. Nós vamos agora na nossa casa só ligar hinos que exaltam o santo nome de Jesus, aleluia. Na nossa casa não terá bebida alcoólica, urabacai. As nossas vestes serão moderadas, a nossa linguagem será pura, o nosso caminhar será honesto. Se comprar, vai pagar no dia que marcou ou antes do dia, arabacai. Se falar, vai cumprir o que falou. Da sua boca sairão somente palavras para edificação dos que a ouvem. Nós seremos o povo mais ungido da face da terra. Nós seremos a igreja mais cheia do Espírito Santo de todos os tempos. Nós teremos as famílias mais curadas, mais unidas, mais abençoadas, que resplandecerão a cura de Cristo para as outras famílias. Nós seremos uma igreja que andará com o Senhor, e o Senhor falará com ela, e ao som da voz do Espírito Santo andaremos até chegar no dia do arrebatamento. Eu ouso dizer que este é o sonho de Deus, uma igreja que de fato seja dele. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele comprou, mas Ele não exige a entrega. Ele comprou todos nós. Todo e qualquer ser humano na terra foi comprado por Jesus. Mas uma minoria que vai devolver a mercadoria. Ele é tão bom que, apesar de ter pago tão caro, não exige que você seja dele. Ele simplesmente diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele simplesmente diz: ide por todo mundo, anunciar meu evangelho. O que é para anunciar? Que Jesus te comprou, que você pertence a Ele. Sem Ele você está condenado, mas com Ele você está salvo. E isso é pela graça. Somos ou não somos pessoas más? Tudo é oferecido, o preço foi pago, o perdão está de graça. A gente deixa para aceitar Jesus depois. 2022 aos pés da cruz. 2022 experimentando o plano perfeito. Aleluia. É necessário experimentar o plano. Preste atenção, por gentileza. Estou falando da coisa mais profunda que alguém pode ouvir, embora seja simples. Você precisa se devolver para Deus. Verdadeiramente Ele tem que ser chamado de Kyrios, Senhor das nossas vidas, Senhor dos nossos lares, Senhor das nossas empresas, dos nossos empregos, das nossas profissões, Senhor dos nossos desejos, dos nossos quereres, Cadávia, Cabraçai, Senhor do nosso presente, Senhor do nosso futuro, Adabrava, Samai, Senhor do nosso dinheiro, Senhor da nossa palavra, Senhor de toda a nossa história. É necessário que nos rendamos ao Senhor. Há uma passagem que muito me leva à reflexão dolorosa. Quando ele diz no Salmo 81, no versículo 11, Deus fala assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Quando eu vejo Deus falando isso através do salmista, através de Asaf, eu vejo um Deus perfeito, com um plano perfeito, vendo tudo, sabendo os caminhos e as direções, olhando para nós com um amor incomparável. E as pessoas dizendo: mesmo assim eu não te quero.
Israel não quis Deus, e Deus abriu o mar vermelho para Israel. Israel não quis Deus, e Deus fez as águas amargosas se tornarem potáveis. Israel não quis Deus, e uma multidão de 2 milhões de pessoas no deserto, morrendo de fome, morrendo de sede, e Deus abriu da rocha e tirou águas para aquele povo. O povo morrendo de fome, e Deus mandou codornizes para o povo. O povo que estaria com frio à noite, uma coluna de fogo à noite cuidando de Israel. O povo estaria queimando a cabeça durante o dia, num deserto causticante por causa do sol, e Deus põe uma nuvem para guardar o seu povo. E esse povo olha para Deus e diz: não queremos o Senhor. Aí dá vontade de irritar com aquele povo, não dá? Mas nós fazemos isso hoje, nas nossas decisões, nas vezes que nós dizemos: Deus, não quero saber mais não, o Senhor não me respondeu. Olha que ousadia, o Senhor não me respondeu, o Senhor não quer nada comigo não, o Senhor falou com o Mané, não falou comigo. Por que o Senhor deu a bênção para o outro, não deu para mim? Por que você não se torna servo? Porque um servo não questiona. Se o Senhor deu para o outro, não deu para mim, é porque eu por enquanto não posso ter. Glória a Deus, e alegro com o meu irmão. Vou trabalhar, vou lutar para ter, mas se o Senhor não der, eu já tenho o que eu quero. Eu quero o Senhor e quero morar no céu. Você entregou a chave? Aí o versículo 12 ele diz: pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Quando nós rejeitamos Deus, nós somos entregues aos nossos próprios desejos. E como é que eu rejeito Deus? A palavra, os conselhos da palavra. Essa é a vontade de Deus. Por isso que Romanos, lá no Novo Testamento, para os que brigam com o Antigo Testamento, Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, 25, 28, por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. Ao ponto de homem com mulher, mulher com mulher, diz o texto, até no versículo 31. Por quê? Porque as pessoas olham para Deus, dizem que Ele é bom demais, mas diz assim: não entra na minha vida não, porque é eu quem dirige os meus passos. E Deus entrega aos sentimentos próprios. E aí ele diz no versículo 13, parece que querendo voltar para o meio do seu povo ainda. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Eu teria o melhor para ele. Por isso Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se quiserdes e me ouvirdes, tem que querer e tem que ouvir. Ouvir aqui é ouvir obedecendo. Comereis o melhor da terra. O propósito de Deus, escute, o propósito de Deus é o melhor. Mas tem que querer Deus, tem que se render para Deus. Meu querido, é hora de nós pararmos de ser a metade para o mundo e a metade para Deus. 20% para o mundo, 80% para Deus. 20% para Deus, 80% para o mundo. 99% para Deus, 1% para o mundo. Não, ou você é todo de Deus, ou é todo do mundo. É hora de tomar uma decisão. Eu quero herdar a vida eterna. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Passear na igreja não salva ninguém, passear na igreja não muda a sua história. É necessário uma aliança com Deus do Calvário, é necessário aceitar a mensagem do Calvário. Jesus ressuscitado apareceu para os 11 discípulos e disse assim: olha, vão e anunciem o arrependimento, vão e anunciem o arrependimento, vão e anunciem o arrependimento. Essa é a mensagem. É necessário
necessário arrependimento, é necessário mudança de mente, é necessário mudança de posições, é necessário um compromisso novo com Deus. E quando nós fizermos isto, a glória dele virá sobre nós, o sangue dele nos purifica de todo pecado, a graça dele nos encherá, o renovo dele nos tomará, e nós andaremos com ele. Aleluia. O Calvário é um plano de vitória completa. É por isso que nós lemos 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. A palavra vitória, já falei para vocês, é nikos, quer dizer vitória completa. Ele entra em nós e tira a depressão. Ele entra em nós e tira o vazio. Ele entra em nós e tira a mágoa. Ele entra em nós e tira o rancor. Ele entra em nós e tira o desejo de suicídio. Ele entra em nós e tira o desejo do vazio, de não querer nada com a vida. Ele entra em nós e traz o sentido, a razão. Ele traz motivo, ele traz sentimentos novos. Ele entra em nós e nos dá a paz que o mundo não dá, porque o mundo não conhece, mas ele tem a paz que excede todo entendimento. Ele entra em nós e traz a alegria do céu, não uma alegria passageira momentânea, mas a alegria de um que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Ele entra em nós e traz a nós a fé que uma vez foi dada ao santo, e agora você tem fé, e agora você acredita, e agora você está de pé, e agora você crê nesse Deus maravilhoso. Ele entra em nós e sai o espírito de morte e entra o espírito de vida abundante, porque ele é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dele. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, no Salmo 24, a sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Ele já é o dono de tudo, mas ele convida nós para devolvermos. Ele é o dono da sua casa, mas você tem que consagrar a sua casa para ele. Ele é o dono de tudo, da prata, do ouro, da terra, da sua plenitude, dos seus moradores, mas nós temos que entregar a ele, porque ele não quer ninguém servindo ele por obrigação, mas por amor. Eu te digo e afirmo categoricamente que 2022 você terá uma diferença enorme na sua história, se aceitar o Deus do Calvário. Deus, com esta palavra, está nos chamando para ter uma aliança legítima. O que é uma aliança legítima? Por que a Bíblia fala de Jesus como noivo e da igreja como noiva, Jesus como esposo e da igreja como esposa? Vai haver um casamento, sim ou não? Apocalipse 19, vai haver um casamento. Por que ele faz? Para a gente entender, porque ele traz coisas eternas, maravilhosas, que seriam difíceis de entender para o nosso mundo, para ter facilidade de nós entendermos. Então, quando alguém vai lá no altar e casa com a outra pessoa, o que é uma das regras para o casamento? Agora é até que a morte os separe, porque uma aliança de casamento não se quebra. Se você fizer uma aliança com o noivo da igreja, não ouse quebrar a aliança. É uma aliança de compromisso. Eu morro por ele, porque ele já morreu por mim. A aliança que Deus exige de nós, existem dois planos para o ano de 2022. O plano para os que levam Deus em brincadeira, e o plano para os que levam Deus a sério. Faraó
brincou com Deus, Deus brincou com Faraó. Agora vai. Não, agora não libera. Não, agora não vai. Endureceu o coração dele, porque não tinha palavra. Começou a brincar com Deus, e Deus falou: eu vou endurecer o coração dele, eu que vou mostrar para ele quem eu sou. O povo que fez aliança com Deus, enquanto o povo tinha aliança com Deus, ele estava no meio do povo, vencia com Davi, vencia com 300 contra 120 mil, Gideão. Não importa quantos, importa se esse povo tem aliança, importa se esse Davi tem aliança comigo. Quem tem aliança comigo não vence na força dele, vence na minha força. Quem tem aliança comigo não vence na força dos 300, vence na estratégia do general de guerra, o Deus das batalhas. Garabatai, Barakaçuque Mandaraia, Oramata Caxandai. Eu quero ser o Deus das famílias, diz o Senhor. Eu quero ser o Deus da sua casa, diz o Senhor. Mas é necessário uma aliança verdadeira. Esta casa tem que ser para a minha glória. Esta família tem que estar unida para a minha glória. E eu plantarei os meus pés no meio desta casa, e ninguém ousará tomar esta casa. Eu guardarei os filhos, eu guardarei das drogas, eu guardarei dos demônios deste século, eu guardarei das atitudes sorrateiras das trevas, eu plantarei a minha glória nesta casa. Eu me lembro aqui, eu li alguns livros da Rebecca Brown. Quem vai ler tem que ter muita sabedoria e saber o que está lendo, porque não é doutrina, é uma experiência de libertação. Senão vai se perder e vai começar a ver o que não deve. Então, só que num desses testemunhos, a satanista que se converteu ao Senhor, não é? Ela, antes de se converter, recebeu uma missão de atacar uma casa, mais ou menos isso, de atacar uma casa onde estavam servos de Deus. Então eles teleportavam, e o demônio faz isso mesmo. E ela recebeu essa missão, e quando foram, que chegaram na casa do servo de Deus, ela mesma convertida conta, quem leu lembra disso aí. E aí quando chega, ela vê que em volta da casa do servo de Deus, ou da serva de Deus que estava lá, haviam anjos. Fiquem sobre os pés, por favor. Assim, ó. Fiquem sobre os pés. Sara daqui não é muito obediente. Aqui, ó, por favor. Chegaram. Quando eles estavam chegando, olha os anjos aqui em volta da casa da pessoa. Aí ela disse que olhou para um dos anjos, e ele ameaçou um sorriso assim, ó. Quando ela tentou entrar, não conseguiu, porque a casa estava cercada pelos anjos do Senhor. Mas por quê? Porque aquela casa era de Deus, aquela família era de Deus. E eu não estou falando de religião, por favor, não pense na religião primeiro, pense no Todo-Poderoso, e pense na palavra dele. Ele mesmo diz: eu darei ordem aos anjos ao vosso respeito, para te guardarem, Badacaxaia. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Canarabaxa, Andaragai. Deus está propondo: faça uma aliança com o Deus do Calvário. Faça uma aliança com Deus. Interessante que a gente tem dificuldade com isso, não é? Mas quando é das trevas, faz aliança com o diabo, faz aliança com o guia. Manda lá o carneiro, manda lá o cabrito, a galinha preta, as velas, paga não sei quanto, manda champanhe, manda o batom, não questiona.
E aí chega para a igreja, Jesus só está falando assim: faça uma aliança comigo. Ele não pede nada, ele só diz: faça uma aliança comigo e eu serei o teu Deus. Será por que você não aceita? Expulsa Satanás e se renda a Jesus Cristo nesta noite. Estou escutando os passos. Pum, pum, pum. Eu quero plantar os meus pés lá na sua casa. Eu quero plantar a minha glória lá na sua casa. Tem demônios que estão fazendo pessoas xingar, tem demônio que está fazendo pessoa brigar, tem pessoas que estão sendo assediadas pelas trevas e confundindo seus sentimentos, confundindo a sua cabeça, confundindo as suas atitudes, e Deus está dizendo: me convida que eu vou lá libertar agora, me convida que eu vou lá e vou expulsar esse mal agora, porque eu sou o libertador. Convida Jesus para 2022, convida, Senhor, 2022 manda em tudo, a partir de agora já manda, Jesus, já manda 2022, 23, 24, até o dia do Senhor voltar. Entra na minha casa, coloca os teus pés na minha casa, santifica a minha família. Estou arrepiando aqui, porque sei que Deus está fazendo isso, porque tem pessoas dizendo: entra lá agora, Jesus, entra na minha casa agora, entra na minha família agora, eu sou do Senhor. Tem espírito de xingamento em casas. A pessoa não quer xingar e está xingando, e ela fica: mas eu nunca fui de xingar porque eu estou xingando. Demônio. Escute isso, Deus está falando com você. Demônio. Tem espírito de pombagira colocando sentimentos, e você diz: não. Cuidado, viu? A sua cunhada, cuidado, viu? Isso é coisa de pombagira. Você não tem sentimento pela sua cunhada, não. Aí a pessoa: mas eu não sou de pensar isso que eu estou pensando. Demônio jogando a seta. Não, pelo amor de Deus, demônio. Pedofilia, atração por criança, não quer pensar, não quer sentir, demônio. Pessoas que têm ânimo para trabalhar, mas não têm ânimo para vir para a igreja, demônio. Estou falando o que Deus está falando. E Deus está dizendo: me convida para entrar lá. Me convida para entrar na sua casa, me convida para entrar na sua família. Eu nunca perdi uma batalha, e com o assopro da minha boca eu destruo o iníquo. Eu não tenho mais sentimento pelo meu esposo, demônio. Eu não tenho sentimento pela minha esposa, demônio. Vamos lá. A Bíblia diz. Você crê na Bíblia? Só os que creem na Bíblia levantam as duas mãos e dê glória a Deus, com exceção do irmão Paulo. Irmão Paulo pode ser uma. Você crê na Bíblia? Por que é que Deus diz que o casamento não pode separar? O que Deus uniu, o homem não separa. E eles vão agora até que a morte os separe. Por que que Deus fala isso? Ele fala porque sabe que o amor não morre. Deus não obriga você a viver sufocado com uma pessoa. Ele obriga você a viver com a pessoa que você ama. Aí o Satanás pega isso e fala: eu estou sufocado, eu separo. Ao invés de pegar: se Deus me deu o casamento, não mandou separar, estou sufocado porque o diabo está tentando, e eu vou me libertar disso, e eu vou amar minha esposa, eu vou amar meu esposo. Vanagarai, quem tem ouvidos ouça.
Receba a palavra. Janagabadá, Sudarai. Badakusamai. Pastor, eu separei e agora é nova história, deixa Deus se dirigir, vai se encher do Espírito Santo, depois veja o que Deus vai falar. Mas eu estou falando para aqueles para que não separem. Se você enjoa de um, vai enjoar do outro. E se enjoou do que ama, imagina do que não vai amar. Deixa Deus entrar. A palavra de ordem é: me convida. Me convida para entrar aí. Me convida, Ramachutai. Eu tenho olhos e vejo todas as coisas. Eu sou o Deus dos 7 olhos. Eu tenho olhos para todos os tempos. Eu estou em todo lugar. Eu ordeno e tudo acontece. Me convida para entrar. Essa palavra ele está dizendo para a igreja da última hora, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer uma festa lá dentro. Ele vai cear comigo, eu vou cear com ele. Vai ter uma festa lá, me convida que eu entro. Me convida que eu entro. Ouça a minha voz nesta noite, diz o Senhor. Me convida que eu entro. Me convida e eu liberto. Me convida e eu transformo. Me convida e eu te dou uma história. É por isso que o plano do Calvário é completo, é perfeito. Mas é necessário ser recebido inteiramente. Fique sobre os pés. Eu tenho uma palavra de Deus para nós, pela misericórdia de Deus. Em 2022, Deus não quer mais estar do lado de fora. Escute, não ande. 2022, Deus não quer estar mais do lado de fora. Ele quer estar do lado de dentro. Eu sei que tem pessoas que não vão fazer aliança com Deus, porque elas são pessoas decididas a não terem compromisso. Mas eu não estou pregando para vocês. Estou pregando para quem quer ter aliança com Deus. Desculpas nós temos as diversas e podemos usar os conceitos, podemos usar as filosofias, podemos usar a arte de muitos que usaram para fugir de Deus. Os ateus, pode pegar aí o que Nietzsche falou, pode pegar o que Søren Kierkegaard falou, pode pegar um punhado de gente. O que o Leandro Carnal fala. Mas você pode tomar uma decisão. Quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro. É um ex-prostituto, que mexia com droga, que contador de piada, que jamais pensou em ser crente. E Deus me fez crente para pregar para você que nós temos que ter compromisso com Deus. Quisesse uma resposta bem dada, conversasse comigo, que eu tinha sabedoria para sair em tudo quanto é lugar. Sabedoria morta. Hoje eu tenho só Deus e tudo que eu tenho é Deus e tudo que eu preciso é Ele. Quero convidar você a chamar Jesus para entrar. De verdade, irmão, de verdade. Não é ser crente dentro da igreja, é ser crente com Deus dentro de nós. Se a gente é crente só dentro da igreja é uma coisa, mas se é crente com Deus dentro de nós, onde nós formos, somos cristãos. Vamos orar? Vamos orar? Deus, Ele está... Eu vou falar isso porque o que vem na minha mente é o compromisso com Deus de falar. Então Deus está doidinho para te abençoar e escrever a sua história em 2022. E se a gente fala assim é porque você entende muito bem o que Deus quer dizer. Ele quer te dar uma história em 2022. Ele quer te dar uma história em 2022. O Calvário é um plano de vitória completa, perfeito. Você não quer não, está dormindo.
Quem quer? Então nós vamos orar. Quem não é batizado, se quer que Deus seja Deus de verdade, vai batizar. Não tem meio termo. Nós vamos ser de Deus. Nós vamos ser um povo santo de Deus. Esse altar vai ser mais ungido com fogo e glória. Nós vamos ganhar mais almas para Jesus. Nós vamos ajudar mais missionários. Nós vamos ajudar mais irmãos. Eu tenho sonhos, irmãos. Eu tenho sonho. Aleluia. Amanhã a gente tem um recurso e a irmã lá não tem a casa dela. Não, vai constrói a casa para a irmã. Mas é necessário uma igreja de santos, de pessoas unidas, de pessoas que são de Deus, que defendem umas a outra. Glorifica a Deus sobre tudo e defende a família, e está junto com a família. Não defende pecado, não defende erro, mas está ao lado do seu irmão e ajuda o seu irmão. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero. Entra na minha casa, Senhor, mais. Planta os teus pés na minha casa, na minha família. Eu quero mais coragem, Senhor, para ser mais fiel. Mais coragem para pregar o Evangelho. Eu quero mais coragem para viver tudo quanto o Senhor quer que eu viva. Eu quero que o Senhor tome a minha família. Seja o meu Deus para sempre. Olha para cada vida que está falando com o Senhor, que não está disfarçando, mas está orando, está falando. E por mais que alguém se ache tão fraco, Senhor, nesta noite, que esta pessoa receba graça e volte para sua casa fortalecido, capacitado, ungido para viver o centro da tua vontade. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados e erros de 2021 e nos faça santos para 2022 e nos faça fiéis, perseverantes até o fim. Espírito Santo, ouça as orações. Espírito Santo, confirma. E nesta noite sela o plano de vitória. Sela o plano de vitória para estes que estão dizendo: entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida, Senhor, e domina tudo. Seja o centro de tudo, seja o Senhor das nossas vidas. Perdoando-nos, levanta-nos para viver para a tua glória em santidade. Começa a mover agora, Senhor, e entra em cada lar. Entra expulsando o espírito da contenda, o espírito do divórcio, o espírito da separação, o espírito da intriga, o espírito da briga. Entra em cada lar e tira o sentimento de pedofilia, tira o sentimento perverso com pessoas parentes. Tira agora, vai removendo, vai lavando, vai limpando, pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, haja libertação agora, haja libertação agora, haja libertação dos lares, das famílias, em nome de Jesus. Sai sentimentos perversos, saia sentimentos contrários, saia peso, saia mal, saia tudo que cega, tudo que ensurdece,
tudo que faz mal para essa vida não entender as coisas espirituais, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Haja um renovo, haja um fortalecimento, haja um avivamento sobre esta pessoa, haja legitimidade sobre esta crença, sobre esta fé bíblica, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, receba graça, receba força, receba renovo, receba em nome de Jesus o despojo do Calvário, receba o que Jesus conquistou na cruz, receba batismo no Espírito Santo, receba o renovo espiritual sobre a sua vida, receba glória, receba unção, receba a presença de Deus. Receba o renovo do seu ministério, receba o renovo da sua chamada, receba a graça de Deus, receba o amor de Deus derramado em nossos corações, receba aí o fruto do Espírito Santo, a mente de Cristo, a natureza de Cristo, receba aí o Espírito de Cristo, receba. Espírito Santo vai ministrando projeto de vida nos corações. Ministra, Espírito Santo, projetos de vida. Eu quero que você faça assim, assim e assim. Ministra, Senhor. Começa a comandar agora. Senhor, comece agora com o teu senhorio sobre nós e nos dá as direções. Te caramas, corabacachuracama. Vai falando nos corações, nas mentes. Começa a dar experiências para pessoas que até hoje não tiveram, Senhor. Começa a dar. Pois a tua presença é real. Mostra a tua graça, Senhor. Mostra os teus planos, Senhor. Mostra a tua misericórdia, meu Deus. Mostra, Senhor. Vamos nos ajoelhando agora para orarmos até a passagem. Arabacachandarai. E ajoelha para falar com o Senhor. Nós vamos entrar este ano convidando Jesus para reinar, para ser Senhor das nossas vidas. Se você nunca se ajoelhou, eu convido você para ajoelhar na presença do Senhor. Se você não tem argumentos, eu convido você a dizer ao Espírito Santo, me ajude a interceder. Que o Espírito do Senhor nos lembre o que é preciso ser lembrado, para nunca mais praticarmos. Que o Espírito do Senhor nos lembre o que é preciso ser lembrado, para voltar a praticar. Seja livre para orar. Kurabagachandarai. Você que está na internet, se ajoelhe também. Vamos entrar orando, 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 invocando o santo nome do Senhor. Larabaço rabacandarai, terabaço quebiandarai. Urecamanto quiarabá, erabaço queramandaragás. Quando chegar a hora eu darei o sinal. Vamos orando. Tira a foto.
Arabacaxorebi candarai. Ribi andarabaço queribim candarai. Ó Deus Santo, perdoa as nossas omissões e falhas. Perdoa as vezes que não entendemos, que não discernimos. Perdoa as vezes que deveríamos fazer e não fizemos. Perdoa as vezes que não deveríamos fazer e fizemos. Perdoa nossos pecados. Meu Deus, mas eu quero te louvar. Eu quero te louvar pelo cuidado tão grande. Meu Deus, as misericórdias do Senhor não têm fim. Como o Senhor tem cuidado. Peço que continues a cuidar do teu povo. Que o Senhor ajude cada um a entender, Senhor, a seriedade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos enchendo da misericórdia do Senhor, nos enchendo do amor do Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia da igreja. Levanta a igreja, ei, mandar, guiar, achar. Dirige a igreja. Pastoreia a igreja. Meu Deus, não nos deixa atrapalhar a obra. Nos mostra o caminho. Daqui no manta, carache, quimbadai. Barbacim, baru, rachamai. Nos dê mais discernimento, Senhor. Nos mostra mais profundamente para podermos fazer. Oh, Jesus. Ajude os nossos irmãos, abra os nossos olhos espirituais. Abençoa os nossos irmãos, meu Deus, os que estão pela internet. Abra os nossos olhos. Meu Deus, se o Senhor ordenar, os anjos batalharão e vencerão por nós. Se o Senhor nos avivar, avivados seremos. Meu Deus, tira todo o peso. Hari, Macaé, Wassai, Camando, Candarás.